Vince Carter, Kobe Bryant, LeBron James. Todos esses excelentes jogadores, quando calouros, têm algo em comum. Todos foram comparados e considerados como o provável novo Michael Jordan. Porém, antes de todos esses nomes citados, tem um jogador que foi o primeiro a receber essas expectativas. E você precisa conhecê-lo. Grant Henry Hill nasceu dia 5 de outubro de 1972, em Dallas, no Texas. Apesar de ser um texano, foi criado na área de Washington, D.C., a capital norte-americana, pois na época, o seu pai, Calvin Hill, era running back do Washington Redskins. Como vocês devem imaginar, o esporte sempre esteve presente na família, e Grant se apaixonou cedo pelo basquete. Apesar de algumas mudanças de cidade, por acompanhar a carreira de seu pai, Hill se destacou muito pelo Salt Lakes High School em Reston, no estado da Virgínia. Desde sua época de ensino médio, já se viu um jogador de basquete completo, que liderou a sua escola a títulos estaduais e foi nomeado McDonald's All-American. No seu último ano de colégio, em 1990, ainda ganhou o prêmio de Mr. Basketball do estado da Virgínia. Quando chegou a hora de escolher uma faculdade, sua mãe, Janet, queria que ele fosse para Georgetown, mas seu pai, Calvin, queria que ele fosse para North Carolina. Grant Hill, contrariando a vontade dos pais, decidiu frequentar a Duke University, pois queria muito ser treinado pelo grande Mike Krzyzewski, o Coach K. Com os Blue Devils, ganhou títulos nacionais consecutivos de 1991 e 1992. E após sua temporada de calouro e campeão com Duke, Hill ainda foi convidado para jogar no time dos Estados Unidos, mas ficou apenas com a medalha de bronze dos Jogos Pan-Americanos de 1991. Voltando para a faculdade, após a chegada de Grant, Duke se tornou o primeiro programa da Divisão 1 a ganhar títulos consecutivos desde o UCLA em 1966 e 1973, fazendo um grande adendo ao título de 92, em que Grant Hill fez uma das jogadas mais icônicas da história da NCAA, contra Kentucky, na final regional. Na prorrogação, faltando 2,1 segundos restantes no relógio, após Sean Woods de Kentucky acertar um floater, com Duke perdendo por 103-102, Hill, desmarcado, lançou a posse de reposição de 75 pés de distância através da quadra para as mãos de Christian Laettner, que driblou uma vez, girou e fez a cesta da vitória. Foi uma partida importantíssima para que eles chegassem ao tão sonhado título de 92. No ano seguinte, eles perderam o título, em 1993, pois estavam sem Christian Laettner e Bob Hurley, que foram draftados para a NBA. Grant Hill levou o Duke até as finais da NCAA mais uma vez em 1994, mas perdeu para o Arkansas Razorbacks. Sua liderança e competência nesses dois últimos anos de faculdade lhe renderam o prêmio Henry Iba Corinthian como o melhor jogador defensivo do país em 1993 e também um prêmio de jogador do ano da ACC em 1994. Durante sua carreira universitária, Hill se tornou o primeiro jogador da história da ACC a cravar mais de 1.900 pontos, 700 rebotes, 400 assistências, 200 roubos de bola e 100 bloqueios. As médias dele ficaram em 14,9 pontos, 6 rebotes, 3 assistências com 53,2% dos arremessos convertidos, isso ao longo dos 4 anos. Como resultado da sua carreira universitária de sucesso, ele se tornou o 8º jogador na história de Duke a ter o seu número aposentado, a camisa 33, e foi também introduzido no Hall da Fama dos esportes de Duke. Chegando no draft de 1994, Hill foi convocado pelo Detroit Pistons como a terceira escolha geral. Por incrível que pareça, esse era o momento perfeito para ele. Os Pistons estavam tentando se recuperar da época dos Bad Boys Pistons e falharam na missão de trazer um franchise player novo para a equipe. Tiveram então uma temporada horrível de apenas 20 vitórias em 1994. Com isso, um calouro talentoso como Grant Hill instantaneamente teria mais tempo de quadra, tanto que ele se tornou titular logo de cara. Outro fator que contribuiu para isso é que em 1994, Michael Jordan tinha anunciado sua primeira aposentadoria, e os fãs da liga estavam sofrendo com pensamentos de que ele nunca mais voltaria para as quadras. Estavam todos surtando com quem seria o sucessor de Michael Jordan, e o hype veio com mais força ainda para Grant Hill. Após Jordan, em uma entrevista, falar dois nomes que ele achava que o substituiriam. Um deles era Grant Hill e o outro era Penny Hardaway. Uma coincidência que Grant Hill foi também a terceira escolha do draft, assim como Michael Jordan em 1984. Quando Grant Hill foi draftado em 1994, a logo oficial dos Pistons era a mesma desde 1979, essa daqui. Mas 2 anos depois, as logos como um todo na NBA estavam sofrendo uma modernização do meio da década de 90. Também aconteceu com o Nuggets, aconteceu com o Rockets, aconteceu com o Kings e também com o Timberwolves. Os Pistons acompanham essa tendência e escolheram essa cor, um azul esverdeado, que era uma cor muito popular na época, para assumir a logo e o uniforme do time. Essa mudança gerou uma desaprovação gigantesca dos fãs, por conta do time ter perdido as suas características clássicas do azul com o vermelho. Mas o tempo fez questão de absorver e tornar esses uniformes um item de colecionador e um marco na história dos Pistons.
Sendo bem sincero, esse é um dos uniformes mais lindos da história do Detroit. Primeiramente, muito obrigado para Mitchell & Ness, porque eu estou muito apaixonado pelas minhas novas jerseys. E se você, assim como eu, ama esses uniformes clássicos, você precisa ir agora no site da Mitchell & Ness. Porque usando o cupom GUIBEIRA você terá 10% de desconto em todo o site. Então, fora as promoções de bonés e camisetas casuais, você também tem um desconto extra por acompanhar o canal. Então, se você quiser andar dripado de NBA, já sabe, utilize o cupom GUIBEIRA na mitchellandness.com.br. Em sua primeira temporada, ele teve médias de 19,9 pontos, 6,4 rebotes e 5 assistências com 1,8 roubos de bola. Se tornou o primeiro novato dos Pistons desde Isaiah Thomas em 1981-82 a marcar 1000 pontos. O Detroit era ainda um time em reconstrução, que ganhou apenas 28 partidas, mas a felicidade do torcedor de ver um jogador tão talentoso quanto Hill fez valer a pena. Ele, com seus 2,3 de altura, alto como um ala pivô, porém rápido e habilidoso como um armador e atlético como um clássico ala, Grant Hill era a resposta para o próximo franchise player que o Detroit Pistons tanto buscava. Grant Hill já entrou para a história sendo um dos poucos selecionados para o All-Star Game ainda como calouro. E mais, sendo o líder na votação entre os fãs, ficando na frente até mesmo de Shaquille O'Neal, com mais de 1,2 milhões de votos. Vendo Grant jogar, realmente seus movimentos e atleticismos lembravam muito o GOAT. Tanto que ele foi a capa da Slam com uma frase, tão bom quanto Mike, porém melhor. Pois os fãs o consideravam menos fominha do que Michael Jordan. Essa falta de egoísmo dele foi uma das coisas que fizeram o público se cativar ainda mais. E ao final da temporada de 1994-1995, tivemos um acontecimento não muito comum nas premiações. Grant Hill dividiu o prêmio de Rookie of the Year, o calouro do ano, com Jason Kidd, do Dallas Mavericks, tornando-se o primeiro jogador do Detroit Pistons desde Dave Bing, em 1967, a ganhar o prêmio. Em sua segunda temporada, 1995-1996, Hill demonstrou suas habilidades completas, liderando a NBA em triplos duplos. Foram 10 ao longo da temporada. Ele, mais uma vez, liderou a votação dos fãs do All-Star, dessa vez superando até mesmo o GOAT Michael Jordan. Esse foi o primeiro All-Star de Jordan, após ele voltar de sua aposentadoria. Suas médias agora atingiram um duplo-duplo de 20 pontos, 10 rebotes e 7 assistências, sendo o líder absoluto do Pistons. A equipe voltaria aos playoffs com 46 vitórias, porém ainda na primeira rodada foram eliminados pelo Orlando Magic. Na off-season, Grant Hill ganhou uma medalha de ouro pelas Olimpíadas de Verão de 96, em Atlanta, sendo um dos principais nomes dos Estados Unidos na competição, sendo líder em roubos de bola e uma média de 9,7 pontos por jogo. Na temporada de 1996-1997, Hill teve uma média de 21,4 pontos, 9 rebotes, 7,3 assistências e 1,8 roubos de bola. Ele se tornou o primeiro jogador desde Larry Bird em 1989-1990 a ter uma média superior a 20 pontos, pelo menos 9 rebotes e mais de 7 assistências em uma temporada. Esse feito é tão memorável que só voltou a acontecer com o Russell Westbrook e as suas incríveis médias de triplo-duplo na temporada de 2016-2017 da NBA. Mais uma vez, Grant Hill liderou a liga em triplos-duplos, foram 13. Era tão raro o triplo-duplo nessa época que representaram 35% do total de triplos-duplos de toda a liga. Ele terminou em terceiro na votação para o MVP, atrás apenas de Karl Malone e Michael Jordan, mas acabou ficando com o prêmio IBM, uma rara honraria que nem existe mais, e premiava os jogadores com um notebook, aquele que tivesse a maior contribuição para o seu time na liga. O Pistons terminou a temporada regular mais uma vez melhor do que o ano anterior, agora com 54 vitórias. E fora Grant Hill, que era o 0-1 dessa equipe, eles ainda contavam com Joe Dumars, Lindsey Hunter, Otis Thorpe e Terry Mills, todos com médias superiores a 10 pontos por jogo. Chegando nos playoffs, tiveram uma rápida participação, sendo eliminados ainda na primeira rodada para o Atlanta Hawks, de Dikembe Mutombo e o antigo companheiro de universidade de Hill, Christian Laettner, por 3-2. Na temporada de 1997-1998, Grant Hill se tornou um atleta tão completo que ele comandava o ataque do Pistons, naquele estilo chamado de point forward, exemplificando o que seria estilo Scott Pippen e LeBron James, aquele cara que consegue jogar de armador, mas não é um armador de ofício. Hill se firmou como o líder de assistências por jogo entre os jogadores que não eram armadores, e líder do Detroit Pistons em pontos, assistências, roubos de bola e o segundo líder em rebotes, com 21,1 pontos, 7,7 rebotes e 6,8 assistências. Com a chegada de Buzz Dale e o All-Star Jerry Stackhouse, a expectativa era que o time performasse melhor, porém ficaram de fora dos playoffs com um recorde negativo de 37 vitórias e 45 derrotas, o 11º do leste.
Após essa temporada, Michael Jordan se aposentou pela segunda vez e as atenções voltaram a cercar Grant Hill como a próxima cara da NBA. Mas agora ele não estava mais sozinho, dividia a atenção com as estrelas do draft de 96, um dos drafts mais talentosos da história. Na temporada de 1999, que foi encurtada pelo lockout, tiveram apenas 50 jogos. Ao liderar o seu time em pontos, rebotes e assistências pela terceira vez até agora, Hill se juntou ao Wilt Chamberlain como os únicos jogadores na história da NBA na época a liderar seus times nessas 3 estatísticas 3 vezes. Pistons foi o quinto do leste, com 29 vitórias e 21 derrotas, sendo eliminados mais uma vez por Atlanta Hawks ainda na primeira rodada. Isso era uma complicação em sua carreira. Apesar dos bons resultados individuais durante toda a temporada regular, chegando nos playoffs, o time do Pistons não tinha sucesso algum. Na temporada de 99-2000, Hill teve a média de 25,8 pontos, enquanto acertava 49% dos seus arremessos de quadra, a terceira maior média de pontuação da temporada, perdendo apenas para Shaquille O'Neal e Allen Iverson, somados com 6,6 rebotes e 5,2 assistências por jogo. Apesar das realizações individuais de Grant Hill, nessa quarta aparição nos playoffs, eles foram varridos ainda na primeira rodada pelo Miami Heat, mas essa não foi a pior parte. O mais desastroso de fato foi uma semana antes dos playoffs, Grant Hill torcer o tornozelo, numa partida contra o Philadelphia 76ers, e ele continuou jogando mesmo lesionado, pois acreditava na campanha do Detroit, e também por achar que a sua lesão não se complicaria. Mas infelizmente, seu tornozelo machucado piorou, e durante os playoffs ele foi forçado a sair no meio do jogo 2, pois não estava aguentando nem colocar o pé no chão direito. Para vocês terem uma dimensão da grandeza de Grant Hill, antes dessa lesão no tornozelo, ele já havia acumulado um total de 9.393 pontos, 3.417 rebotes e 2.720 assistências. Apenas Oscar Robertson, Larry Bird, Luka Doncic e LeBron James são os outros 4 jogadores que na história da NBA conseguiram alcançar esses números nas primeiras 6 temporadas. Lesionado e eliminado dos playoffs, Grant Hill entrou como um agente livre irrestrito e planejava assinar com o Orlando Magic para formar uma dupla com Tracy McGrady. O Pistons, que não queria perder Grant Hill de graça, assinaram um contrato máximo com ele de 7 anos e 92,8 milhões de dólares e o negociaram com o Orlando Magic para receber pelo menos em troca Chuck Atkins e Ben Wallace. Essa troca futuramente se provaria ser genial para os Pistons. Já para o Orlando, a ideia era incrível: trazer 2 dos melhores pontuadores da liga para jogarem juntos. Traria finalmente a franquia de Orlando para a elite da NBA. Mas na prática não funcionou bem. Após a lesão do tornozelo, a carreira de Grant Hill nunca mais voltou a ser a mesma. E nas 4 temporadas seguintes, estamos falando de 2001, 2002, 2003 e 2004, ele jogou um total de 47 partidas, de possíveis 328 jogos. Neste período, Hill passou por 5 cirurgias no tornozelo, sendo em março de 2003 o procedimento cirúrgico mais pesado de sua carreira, na qual os médicos tiveram que fraturar novamente o tornozelo dele e realinhar com o osso da perna. Essa cirurgia foi tão pesada que ele teve convulsões e febre de mais de 40 graus Celsius. Teve que ficar internado durante uma semana e os médicos disseram que existia a triste possibilidade de terem que amputar o seu tornozelo. Essa situação forçou Grant a ficar de fora de toda a temporada de 2004. Apesar de perder tantas partidas devido a lesões durante as suas primeiras temporadas com o Orlando, Hill ainda forneceu uma produção sólida quando pôde jogar, com médias de 18 pontos, 8,8 rebotes e 5,2 assistências durante 29 partidas da temporada de 2002-2003. Enquanto isso, seu antigo time, o Detroit Pistons, eliminou o Magic em 2003 nos playoffs, mas perdeu as finais de conferência para o Nets. Porém, no ano seguinte, em 2004, foi campeão da NBA. Na temporada de 2004-2005, Hill, embora tenha sido prejudicado por outra lesão, uma contusão na canela esquerda que fez com que ele perdesse vários jogos, ele conseguiu jogar 67 partidas pelo Magic com 19,7 pontos, 4,7 rebotes e 3,3 assistências. Naquela época, o Magic havia negociado Tracy McGrady por Steve Francis. O T-Mac já estava cansado de ficar naquele time praticamente sozinho esperando o Grant Hill se recuperar. E o Steve Francis, que veio para substituí-lo, era um armador baixinho e muito talentoso. Essa troca foi vista inclusive como uma das maiores negociações da década, que infelizmente rendeu um time de 36 vitórias como o 10º colocado do leste e de fora dos playoffs. Mas apesar dos maus resultados coletivos, Grant Hill na temporada 2004-2005 deixou aquela grande esperança nos torcedores, pois ele quase jogou tão bem quanto no seu auge, mas cairia por terra. Na temporada de 2006 esteve muito pouco presente. Ele sofria com constantes lesões na virilha e teve uma hérnia esportiva que foi causada por pressão irregular nos pés.
tendo que passar por outra cirurgia no tornozelo. Nessa época, Hill considerou seriamente a aposentadoria. Os inúmeros rumores começaram a circular, e na temporada seguinte, 2006-2007, ele retornou à escalação do Magic após uma off-season de terapias intensas no tornozelo esquerdo, mas ele ainda não escapou de mais lesões. Com o joelho esquerdo dessa vez e tendões no tornozelo, ele conseguiu estar presente em 65 partidas, teve uma média de 14,4 pontos, 3,6 rebotes e 2,1 assistências por jogo, mas claramente a idade e a quantidade de lesões estavam afetando o seu jogo, ao ponto de ele não ser mais um franchise player de confiança para esse time do Magic. Em 2007, ele se tornou um agente livre e restrito mais uma vez, agora tendo mais cara de um role player de 35 anos, e assim se juntou ao Phoenix Suns por um contrato de 2 anos, que acabou se estendendo para um contrato de 4 anos e 6,8 milhões de dólares. No Suns, ele era o co-capitão ao lado do Steve Nash. Incrivelmente, mesmo com algumas pequenas lesões, Hill voltou à sua forma mais saudável desde a época dos Pistons, estando presente em 318 jogos de possíveis 328 entre 2007 até 2011, contribuindo com 12,4 pontos, 4,9 rebotes, 2,5 assistências e 50% dos arremessos de quadra, e incrivelmente desenvolvendo um consistente arremesso para 3 pontos, que anteriormente não era presente em seu jogo, e chegando até os 44% de aproveitamento em 2010. O Suns, com um time sólido de Steve Nash, Grant Hill, Amar Stoudemire, Jason Richardson, Leandrinho e Goran Dragic, fizeram boas campanhas, sendo em 2010 a primeira vitória em uma série de playoffs da carreira de Grant Hill, onde o Suns avançou até as finais de conferência, mas não foram páreo para o Lakers de Kobe Bryant e Paul Gasol. Em 2012, ele ainda jogou 49 jogos, dos 66 disponíveis da temporada mais curta. Contribuiu com 10,2 pontos, 3,5 rebotes por partida, porém o enfraquecido e levemente envelhecido elenco do Suns nem chegaram aos playoffs. Em 2013, o seu contrato com o Suns expirou. Hill foi cogitado por vários times como o Lakers, o Heat, o Knicks, o Blazers e até o Thunder, mas ele preferiu assinar com o Los Angeles Clippers, que, para a infelicidade de Hill, ele sofreu uma contusão no osso do joelho direito na pré-temporada que o manteve de fora por 3 meses, o que fez com que ele estreasse pelo time apenas em janeiro e jogou apenas 29 jogos com 15 minutos por jogo, contribuindo muito pouco, agora com 3,2 pontos e 1,7 rebotes por partida. O Clippers terminou com 56 vitórias e 26 derrotas, o quarto melhor da Conferência Oeste. No entanto, cairiam para o Memphis Grizzlies em uma série de 6 jogos ainda na primeira rodada. E dia 1º de julho de 2013, Hill anunciou oficialmente a sua aposentadoria do basquete profissional, após 19 longas temporadas na NBA. Fora das quadras, ele trabalha como analista da CBS e da TNT Sports e se mostrou um excelente empresário, tendo uma carreira executiva muito interessante e de sucesso, sendo coproprietário de várias franquias profissionais nos Estados Unidos, como o Orlando City da MLS, do Atlanta Hawks na NBA e do Orlando Pride na NWSL. Seu legado como atleta na NBA ficou marcado como um dos maiores de todos os tempos. Um cara que era para ser o novo Michael Jordan se simplesmente não tivesse se forçado a jogar com um tornozelo lesionado. E mesmo com todas as lesões e cirurgias, jogou tão bem no seu auge que chegou até as marcas de 17.137 pontos, 6.169 rebotes e 4.252 assistências, sendo 7 vezes All-Star, 5 vezes selecionado para os times ideais All-NBA e entrando no dia 7 de setembro de 2018 no Naismith Hall da Fama do basquete. Com toda certeza, quem mais perdeu foram os fãs de basquete e a história da liga NBA, que infelizmente não puderam presenciar o quão incrível poderia se tornar jogadores como Grant Hill, como Greg Oden, como Yao Ming, como Tracy McGrady e como Derrick Rose. Mas eu estou aqui para isso, rapaziada, para enaltecer e relembrar parte da história que nunca deve ser esquecida, de atletas incríveis que nunca devem ser esquecidos, como foi o primeiro, entre aspas, próximo Michael Jordan, Grant Hill.